Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 10. Nesta aula número 10, vamos falar sobre as propriedades da média aritmética. Vamos à primeira propriedade. Primeira propriedade. A soma de todos os desvios em relação à média aritmética é sempre igual a zero. É sempre igual a zero. Bem, você já viu isso na aula anterior. Os desvios seria a diferença de cada dado em a média aritmética. Por exemplo, você tem aqui os dados. Vamos imaginar então os dados estatísticos. Eu teria o primeiro dado, x1, o segundo dado, x2, o terceiro dado, x3, e assim vai, pontinho, 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 até o nésimo dado, xn. Ora, os desvios desses dados, eles serão iguais às diferenças entre cada dado e seu dado, e sua média. Então, vamos supor aqui que os desvios, vou escrever como desvios, vão ser, o desvio desse x1 é x1 menos a média aritmética. O desvio de x2 é x2 menos a média aritmética. O desvio de x3 é x3 menos a média aritmética. E assim você vai pontinho, pontinho. O desvio do xn é o xn menos a média aritmética. Isso quer dizer que cada desvio, que eu vou chamar de di, vai ser a diferença do dado i menos a média aritmética. Isso aqui então seria os desvios do iésimo dado. Nesse caso, esse i pode ser 1, 2, 3 e assim vai, pontinho, pontinho, até n. Bem, e a propriedade diz que a soma de todos os desvios em relação à média aritmética é sempre igual a zero. Vimos na aula anterior que se eu somar os desvios, quer dizer, o somatório de di para i variando de 1 até n, essa soma dá zero. Verificamos na última aula. Ou eu posso escrever dessa maneira. Se eu somar todos os desvios xi menos x barra, essa soma, para i variando de 1 até n, será igual a zero. Essa é a nossa propriedade. Se você somar todos os desvios em relação à média aritmética, essa soma será igual a zero. Vamos à segunda propriedade. Segunda propriedade. Somando-se ou subtraindo-se uma constante k a todos os valores de uma variável, a nova média aritmética se altera. Fica aumentada ou diminuída da constante. Olha, uma propriedade interessante. Se a gente somar todos os dados a uma constante, a média aritmética vai alterar. Ela será a anterior somada, ou se eu subtrair, subtraída, da constante. Imagina que você tem, então, esses dados aqui, ó, x1, x2, x3, pontinho, 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 xn. Esses aqui são os dados que eu vou chamar de dados x. Aí você soma todos esses dados a uma constante. Sei lá, cria uma variável y, onde y seria cada dado mais a constante, cada dado mais a constante. Então seria aqui, ó, cada y seria x1 mais a constante. Eu vou chamar de k. Aqui ficaria o y2, seria x2, mais a constante, que eu vou chamar de k. Depois eu teria aqui o x3, seria x3 mais a constante k. E assim vai, até chegar no xn. xn mais k. Então, eu estou te dizendo que o i é o xi mais k. Nesse caso, a nova média altera.
ela fica aumentada ou diminuída da constante. Então, se eu te disser que quero calcular a média de y, ele quer calcular a média de y. Quem é y? É xi mais k. Isso vai dar a média anterior, a média do xi mais o k. Então, se você somar todos os dados a uma constante, a nova média vai ser a anterior somadas a k, a constante que você somou. E ele diz, ou subtraindo. Você pode também subtrair aqui, ó. Vai dar no mesmo, vai ficar a média aritmética menos k. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Você lembra do exemplo lá dos pães que nós fizemos na aula passada? Exemplo dos pães. Eu tinha produção diária. Por exemplo, no primeiro dia, a padaria produz 105 pães. No segundo dia, a padaria produz 102 pães. No terceiro dia, a padaria produz 108 pães. No quarto dia, a padaria produz 104 pães. No quinto dia, a padaria produz 106 pães. No sexto dia, a padaria produz 107 pães. E no sétimo dia, ela produz 103 pães. Na aula anterior, calculamos a média aritmética, você lembra? A média aritmética do xi seria, então, o somatório de todos esses dados dividido por n. Quer dizer, nesse caso, essa média aritmética seria a soma de todos os dados. Se eu somar, então, esses dados todos e multiplicando por n, que no caso vai ser 7. Então, essa média aritmética vai dar o 7. Então, dividido por 7, essa é a média aritmética. Essa média aritmética nós calculamos na aula passada. E você lembra que essa média aritmética deu 105 pães. Legal? Agora, vamos supor que a padaria resolve fazer mais 10 pães por dia. Aumentar a produção em 10 pães por dia. Isso quer dizer que no primeiro dia, em vez de fazer 105, ela vai fazer 115. No segundo dia, vou chamar de y, então em vez de fazer 102, vai fazer 112. No terceiro dia, em vez de fazer 108, ela vai fazer 118 pães. No quarto dia, em vez de fazer 104, ela vai fazer 114 pães. No quinto dia, em vez de fazer 106, ela vai fazer 116 pães. No sexto dia, em vez de fazer 107, no sexto dia, isso aqui é y, né? No sexto dia, ela vai fazer 107 mais 10, 117. E finalmente, no sétimo dia, ela vai fazer 103 mais 10, 113. Ora, é igual cada variável yi é igual à variável xi mais a constante k. Nesse caso, é igual a 10. Isso quer dizer que a média aritmética será então a média aritmética do xi mais 10, conforme a nossa propriedade. Logo, essa média vai dar então a média aritmética do x era 105 mais 10. Isso quer dizer que, em média, a padaria
vai produzir 115 pães. Em média, ela vai fazer 115 pães. Na aula passada fizemos um outro exemplo, que era uma pesquisa sobre o número de filhos. Número de filhos. Um outro exemplo seria o seguinte. Fizemos a pesquisa, observe esses dados. Pesquisa entre o número de filhos dos alunos de uma determinada sala. Aí tivemos aqui, ó, um aluno teve um filho, o outro aluno, X2, teve 9 filhos, outro aluno, X3, teve 2 filhos, outro aluno, X4, teve 8 filhos, e outro aluno, X5, teve 0 alunos. Vamos supor que cada aluno, depois de algum tempo, teve 3 filhos a mais. Ora, então, o número de filhos do primeiro aluno passou a ser uma variável chamada y1, que seria 1 mais 3, 4. Do segundo aluno, o segundo aluno seria 9 mais 3. Então, o y2 seria 9 mais 3, 12. O terceiro aluno, y3, que seria 2 mais 3, 5. O quarto aluno seria, então, o x4, que é 8 mais 3, 11. O quinto aluno seria o x5 mais 3. Então, o quinto aluno seria 0 mais 3, 3. Você lembra que na aula passada nós calculamos essa média aritmética do x. Na aula passada vimos que a média aritmética do x, o x barra, estava dando 4 filhos. E eu pergunto, qual é o número médio de filhos agora? Agora será o y barra. E o y barra será calculado como sendo o x barra mais 3. Pois nós vimos que a relação aqui está dizendo que cada yi é xi mais 3. Xi mais 3. Xi mais 3. Logo, o y barra será o x barra. A média anterior era 4. Mais 3. O número médio de filhos passa a ser, então, 7 filhos. Em média, cada aluno tem 7 filhos. Essa foi mais uma propriedade. Vamos ver mais outra propriedade. Terceira propriedade. Multiplicando-se ou dividindo-se por uma constante k todos os valores de uma variável, a nova média aritmética se altera. Fica multiplicada pela constante. Estou te dizendo o seguinte. Se você tem uma variável xi e multiplica todos os dados por uma constante, então você teria k, constante de k, vezes xi. Isso seria, então, uma nova variável, que eu vou chamar de yi. Nesse caso, a média do y, o y barra, será k vezes o x barra. Ou, se, por exemplo, se em vez de multiplicar você resolver dividir, quer dizer, cada yi seria, então, cada xi sobre k. Nesse caso, a média aritmética de y seria, então, a média de x barra sobre k. É claro, isso só vale para um k diferente de 0. Vejamos um exemplo. Naquela questão anterior que nós fizemos, você tinha os dados do x1. Vamos escrever aqui, o x1, nosso exemplo, da padaria. O x1 seria 105. O x2 estava dando 102. E assim a gente prossegue.
Vamos supor que a padaria resolve dobrar a produção diária. Então, nesse caso, a nova produção de cada dia será o dobro, 2 vezes a produção anterior. Isso quer dizer, então, que o Y1 vai ser 2 vezes o X1, 2 vezes 105, 210. No segundo dia, a nova produção será 2 vezes 102, que vai dar 204. A variável y, então será o y3, será então 2 vezes 108, que vai dar 216. O y4 vai ser 2 vezes 104, que vai dar 208. O y5 será 2 vezes o x5, que vai dar 212. O y6 vai ser 2 vezes 107, que vai dar 214. E o y7, o y7 será 2 vezes 103, que dá 206. Então, a padaria resolveu dobrar a quantidade de pães. Nesse caso, então, cada valor agora do y vai ser o dobro de xi. E aí, se você precisar calcular a média de y, será igual a 2 vezes a média de x. Logo, a nova média passa a ser 2 vezes. Você lembra que a média de x era 105. Isso quer dizer que a produção diária passa a ser 210 pães diariamente. 210 pães diariamente. Então, quando você multiplica todos os dados por uma constante, ou quando você divide, a nova média aritmética será aquela anterior multiplicada ou dividida pela constante. Joinha. Bem, na próxima aula vamos falar de média aritmética de dados agrupados. Vamos ficando por aqui, uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.